Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 23 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, a primeira leitura, é do profeta Jeremias. E Jeremias recebe uma missão um pouco estranha, inusitada. Diz aqui a leitura: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Você já imaginou alguém no teu ouvido gritando? Puxa vida! Ou seja, de alguma maneira, o Senhor diz ao profeta que aquilo que ele precisa anunciar é como alguém que grita ao ouvido do outro. É para... Nossa, o outro nem escuta não quando alguém te grita no ouvido. Exatamente. Porque o Senhor quer que eu e você escutemos. E escutar o que? Diz a leitura. Que olha, antes... você seguia o Senhor no deserto, era o seu primeiro amor. E como o seu primeiro amor, você o seguiu, você começou a aprender a tê-lo como único, como o Senhor, como primeiro, que é isso que está falando um pouco o profeta, porque Deus tirou o povo do Egito, colocou no deserto para falar-lhe ao coração, para que esse povo aprendesse quem é Deus, e até Deus como primeiro, como único da sua vida, como o Senhor. E o Senhor quis dar coisas boníssimas para este povo, como para você e para mim. Deus quer nos conduzir a partir do deserto da nossa vida, com todas as dificuldades, as tuas, as minhas. Cada um de nós tem a sua dificuldade, o seu deserto, o seu combate, para que nós, primeiro, escutemos só esse grande amor que é o Senhor. Por quê? Porque quando ele introduziu o povo na terra, diz ele, bastou você ter um pouquinho mais de conforto, de bem-estar, colher os frutos da terra, já não comer o maná, já ter um pouquinho de coisa melhor. O que acontece? Esse povo se esquece de Deus. Troca o único amor que vale a pena da sua vida por tantos confortos, por tantas outras coisas, por amores, que pode acontecer conosco. Por isso, às vezes parece que a vida, eu dizia outro dia na homilia, por que o Senhor às vezes nos trata com tanta dureza, não deixa que se realize os nossos desejos, os nossos planos? Sempre parece que a vida é dura, difícil, complicada, porque o Senhor sabe o perigo que é de a gente se aburguesar, de a gente entrar numa vida de conforto, não sei, comida, bebida, descanso, lazer, tanta coisa, e já esquecer de Deus. E já entrar em outra onda, em outra coisa. E o Senhor hoje quer-nos para Ele, porque diz Ele, 2 pecados cometeu meu povo. Primeiro, abandonou-me, a fonte da água viva, por isso o Salmo responsorial hoje vai dizer, em vós está a fonte da vida, ó Senhor, porque Ele é a fonte da vida. E depois, preferiram cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. Porque a gente, em vez de buscar a vida em Deus, busca a vida do dinheiro, no trabalho, no sucesso, no afeto, no prestígio. São bolsas cisternas que não tem como reter água. E por isso não matam a nossa sede. Por isso espero que o Senhor de verdade consiga alcançar o nosso ouvido hoje, falar-nos ao coração, para nos ajudar, para que a gente escute apenas a voz do amado, a voz do amor da nossa vida, para termos esta fonte de água viva que sacia a nossa vida. E cuidado, para que a gente, às vezes, fica surdo ao Senhor por causa dos bens, das coisas, quando a vida está tranquila, sossegada, sem combate, puxa vida, podemos já não escutar o Senhor, já não fazer a sua vontade, já não ser difícil renunciar às coisas e a tantos projetos nossos por causa de Deus. Quanto mais a gente está apegado a projetos, a coisas nossas, mais difícil de escutar ao Senhor, mais difícil de nos abandonarmos dele. Quanto mais precariedade que temos, parece que aí a gente escuta mais a Deus, ou deveríamos escutar, para nos deixar conduzir e levar por Ele. Por isto, o Evangelho de hoje, que é do capítulo 13 de São Mateus, que é aquela pergunta que fazem os discípulos, por quê?
você fala às multidões em parábolas? Porque a vocês de Jesus, foi dado o conhecimento do reino dos céus, a eles não. Porque eles já endureceram o ouvido, o coração, não têm disposição para escutar. Estão tão ansiosos ou querendo, desejosos de apenas ter dinheiro, trabalho, sossego, garantia de comida, de tanta coisa. Ou seja, estão satisfeitos consigo mesmo, com as suas realizações, com as suas ideias, com os seus projetos, que não escutam. Então parece que falar em parábola é uma maneira do Senhor, não sei, provocar em nós um desejo de escutar o que aquele ali está me dizendo. Está falando uma coisa tão estranha, deixa eu prestar mais atenção. Deixa eu dar este meu ouvido para aquilo que o outro me diz. Ver se captamos e meditamos e refletimos naquilo que o outro me disse. Porque senão, se eu não estou ligando para o que o outro fala, ele me fala em parábola, eu não escuto, eu não entendo, e aí não entro no que é a vontade de Deus, não entro na alegria que o Senhor preparou. E este é que é o problema. Parece que eu fico de fora do reino dos céus. Mas se eu dou ouvidos a esta parábola, ainda que num primeiro momento talvez não a compreenda, não a entenda, mas o Senhor vai me ajudando, porque eu vou meditar as parábolas, vou colocar o meu coração, a minha inteligência, né, um desejo de fazer a vontade de Deus atento àquela parábola, aquilo que eu escutei, e com o tempo o Senhor me revela. O Senhor me abre a inteligência, abre o coração, e eu compreendo aquelas parábolas, a palavra que Deus me disse, poxa, abre uma luz. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E deve ter acontecido com alguém de vocês. Nossa, você lê aquele evangelho, lê aquele trecho da Escritura, e parece que você não colhe grandes coisas. De repente, num dia, você está lendo, meditando um pouquinho mais, puxa vida, te vem um pensamento como se fosse uma revelação. Aquela palavra te chega de uma forma tão nova, tão profunda, tão maravilhosa. Quem que deu isto? Mas porque eu aprendi a meditar a parábola. O Senhor fala em parábola esta dificuldade que pergunta aos discípulos, por quê? Porque este povo escuta de má vontade. Fechou o coração. Né? E aos discípulos não. O Senhor lhes explica porque a eles foi dado o reino dos céus. A nós, aqueles que às vezes escutamos ainda como uma parábola, não é que não foi dado, mas eu preciso dar atenção, meditar, aprofundar na reflexão daquela parábola. Porque aí implica um desejo de eu escutar, de eu entender. Significa que eu quero dar atenção, dar o meu ouvido àquilo que o outro fala. Se antes eu escutava de uma maneira displicente, de má vontade, opa, agora não. Agora me interessa o que o outro fala. Quem é este que fala? É Deus, é Jesus, mas fala em parábola. Eu espero que a gente não... Isto que fala Jesus aos discípulos não seja algo que não tenha volta, não? Ao invés de ouvir, sem nada entender, etc., eles ouviram com a vontade de fechar os olhos, para não ver com os olhos, nem com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e eu os cure. Que coisa! Ficar sem a conversão, sem a cura que Deus tem para me dar através da sua palavra. Eu espero que isso não aconteça, espero que a gente escute e se realize na nossa vida a segunda parte. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Eu espero que isso se realize na nossa vida, que possamos estar atentos, que este ouvido que às vezes no início escuta de má vontade a palavra de Deus, porque se resiste, porque não queremos abandonar nossos projetos, os nossos ideais, a nossa vida, nós nos abramos essa palavra, que é sempre parábola. No fundo, não? Quando eu não quero escutar de verdade, mas quando medito as parábolas, ela se revela como um grande tesouro para cada um de nós. Eu espero que hoje meditemos a palavra de Deus, para que ela de verdade nos dê esta água viva, esta fonte, este fruto que sacia o nosso coração, a nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade, pelo teu amor para conosco. Ajuda-nos neste dia
a estar atentos à tua voz, a escutar a tua palavra, para vivermos hoje na tua vontade. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.